Consigo me abrir, consigo conversar, fico em ligação com a terapeuta. E eu já tô sentindo diferença em mim na segunda sessão de terapia. Muito bom. Achei muito interessante a forma como que ele ajudou a refletir sobre as questões bem profundas já na primeira sessão. Fiquei realmente surpresa e bem contente. Eu já quero a segunda sessão, gente. Gente, como você sabe, eu tô fazendo terapia, né, tudo mais. Eu já fiz minha segunda sessão, eu tô gostando muito, porque não é uma coisa tipo assim, eu vou falar meus problemas. É uma coisa que você vai conversar. É uma pessoa que você vai conversar e a pessoa vai estar te ouvindo ali. E o que te ajuda a tirar tipo uma pressão, sabe, uns bloqueios que tem na sua mente que só você colocou. Então a gente consegue lidar melhor. Eu tô gostando demais. Essa sessão pra mim foi tipo assim, desconstruiu várias coisas que tinha na minha cabeça, várias imagens que eu criei de mim mesmo, que eu vou ter que fazer essa pergunta pra mim mesmo. Será mesmo que eu sou menor que eles a todo momento? Então por isso que vocês estão vendo eu muito mais, gravando muito mais, porque eu agora tô com vontade de gravar, entende? E parei de olhar a grama do vizinho, sabe? Eu foco no meu e ponto, entende? Você sabia que existem muitas linhas de atendimento psicológico? Então... A gente tem psicanálise, a parte comportamental também, né? Além da comportamental, a gente também tem a humanista, temos a Gestalt, temos outras abordagens. Não querendo dizer que uma é menos eficaz do que a outra. Todas elas são muito importantes, mas todas trabalhando em cima de uma perspectiva, de uma ótica diferente. Estudos mostram que pessoas com mais imaginação e facilidade para falar sobre o passado costumam ter resultados melhores em linhas como a psicanálise ou a analítica. O mesmo estudo indica que pessoas que se dão bem com orientações diretas e que buscam mudar hábitos são mais indicadas para linhas comportamentais. Pessoas criativas e que buscam autoconhecimento geralmente têm sucesso na linha humanista, onde com dinâmicas e tarefas elas recebem ajuda para alcançar o seu potencial. Terapia. Parece que essa palavra ainda causa dúvidas, né, e algumas desconfianças. Muitas vezes ficamos sem tempo para perceber e analisar o que estamos sentindo e pensando. Acabamos frustrados, ansiosos, depressivos. Por isso tudo e mais um monte de outros fatores, precisamos achar um tempo para cuidar da nossa saúde mental. A terapia pode nos ajudar e muito com tudo isso. Relaxa, eu te entendo. Vocês sabem que eu já fui internada várias vezes por conta da minha ansiedade. Eu achava que era alguma coisa no meu corpo, só que era alguma coisa na minha mente. E a minha ansiedade, ela não ataca só o meu psicológico, ela pega todo o meu organismo, ela mexe com tudo já, ela já vem remexendo. É importante que o paciente que passa por uma crise de ansiedade ou depressão esteja sempre atento aos sintomas que ele vem apresentando. Um descontrole emocional, uma falta de respiração, né? Então a gente tem uma palpitação acelerada, a gente começa a suar demais, a gente tem literalmente um descontrole de todas as nossas funções motoras. Então a ideia da respiração quando a gente está em meio à crise é muito importante, porque ali a gente tenta trabalhar com a pessoa, tirar o foco dos problemas, dos pensamentos ruins. É comum o psicólogo pedir para você observar seus próprios comportamentos, desenhar ou fazer um diário de sonhos. No atendimento infantil, o profissional pode usar jogos com a criança e até indicar leituras para os pais. Existem algumas atividades para casa, para a pessoa que está passando um processo de ansiedade, de crise de ansiedade. Primeiramente, explicar para a pessoa que aquela ansiedade tem um foco. E a gente tenta, juntamente com ela, entender qual que é aquele foco e se a gente pode fazer alguma coisa para combatê-lo. No caso da depressão, é importante a gente saber diferenciar o que é uma tristeza do que é uma depressão também. E todos os sintomas associados a essa melancolia. A gente também tem casos depressivos em que o paciente ele fica mais agressivo. São essas oscilações de humor que são importantes a gente estar atento. Segundo estudos da Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Também é a quinta população mais deprimida. A depressão hoje, gente, eu falo pra vocês, é uma sensação tão ruim que parece que você tá morto por dentro num corpo vivo.
sabe? E é uma sensação que eu não aconselho ninguém a chegar a esse ponto. Então, se você tá com algum sentimento ruim, com a saúde mental um pouco abalada, seja por um luto, seja por qualquer outra coisa do tipo, e às vezes a depressão não é nem por nada, entende? Ela somente chega, tá? Então, é por isso que é extremamente importante a gente tratar a saúde mental hoje como prioridade, sabe? Porque a gente sabe a importância de estar bem psicologicamente para conseguir exercer as atividades do dia a dia. Outros sofrimentos mentais também são muito comuns. Por exemplo, a síndrome do pânico e o transtorno de estresse pós-traumático. O paciente vai encontrar processos em que ele vai lidar de cara com todas as dores que ele carrega e ele pode trazer resistência para esse momento. Justamente porque aquilo não é um processo prazeroso, é doloroso, é difícil. As pessoas não estão acostumadas a lidar com a dor ou tentam fugir dessa dor. Então, dentro do processo terapêutico, a gente pode encontrar essa resistência e a gente tem que trabalhar essa resistência. Por quê? A gente só vai utilizar essa dor para curar. No processo de perda e de luto, a nossa abordagem, a existencial humanista, ela atua muito bem trabalhando com esse sentimento, pois a gente trabalha com o processo de entender esse sentimento, que faz parte do humano. A gente não deve tentar negá-lo, a gente tem que tentar entendê-lo, passar por todo esse processo. Então, eu acredito que uma demanda muito importante seja no processo de luto. Mas também há casos onde só o atendimento psicológico não é suficiente. É aí onde entra a psiquiatria. Eu fazia acompanhamento psicológico e psiquiátrico, né? Eu cheguei a tomar vários e vários remédios, fiz acompanhamento psicólogo com psicoterapia e foi onde eu consegui me ajudar, se é que você me entende. Qual é a diferença entre um psicólogo e um psiquiatra? O psiquiatra é formado em medicina porque existem diversas alterações orgânicas, né? Como alterações endocrinológicas, autoimune, alterações de vezes cânceres que podem gerar sintomas mentais. O psicólogo é formado em psicologia e ele vai tratar a mente através de outras ferramentas, geralmente a partir do diálogo. O transtorno psiquiátrico ele vai acontecer através de uma condição orgânica associada a uma série de mudanças sociais e mudanças de pensamentos. Já a psicologia vai trabalhar por um outro ponto de vista, na verdade, uma lógica inversa. Ela vai trabalhar a mudança de pensamentos que vão mudar a forma da gente sentir e a forma da gente se comportar. Por isso, eu diria que o psiquiatra ele trabalha do micro para o macro e o psicólogo trabalha do macro para o micro. O papel do psiquiatra é bem diferente do psicólogo no ponto de vista da medicamentação. Então, quando o paciente não consegue mais lidar com todas as questões de uma maneira saudável e sozinha, a gente pede o auxílio do psiquiatra, principalmente para entrar com a medicação. É comum o psiquiatra buscar a ajuda do psicólogo para que ele possa fazer atendimentos mais rotineiros para trabalhar toda a extensão daquela demanda do sujeito. Lembrando que não necessariamente se deve procurar a psiquiatria somente em casos extremos, onde a pessoa já se encontra com questões muito profundas e muito difíceis de lidar. A psiquiatria e a psicologia podem trabalhar junto desde o início. A ideia é sempre pensar em qual parte da demanda será melhor atendida por cada área. A principal função de um psiquiatra é, na verdade, diagnosticar. Porque o diagnóstico muda toda a nossa conduta. Desde se a gente vai utilizar a medicação, segundo, se a gente vai propor a mudança de hábitos, se a gente vai fazer, na verdade, a indicação de um psicólogo, que, na minha opinião, é sempre indicado. Ou seja, o psiquiatra é o principal profissional para excluir um diagnóstico psiquiátrico. Então, por exemplo, isso não é depressão, na verdade isso é burnout, ou isso não é transtorno bipolar, isso é um transtorno de personalidade. Mas entenda, a profissão da psiquiatria não seria utilizar a medicação. A medicação seria a maneira como o psiquiatra poderia ajudar esse paciente a voltar a ser ele. É necessário muita paciência no processo terapêutico, pois o processo não necessariamente é rápido. O processo é envolto por inúmeras questões. Por exemplo, a gente encontra uma demanda, a gente trabalha essa demanda para aí sim pensar algo para agir. Depois desse processo, a gente pode encontrar fracassos, insucessos, retrocessos no processo. Então é necessário a paciência para que os resultados que a gente deseja sejam alcançados. É necessário ter paciência para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Se as incertezas são assunto para a terapia, a felicidade também é. Como lidar com uma conquista inesperada? Como me preparar para ser mãe? Como voltar a socializar após o fim da pandemia?
Nossas alegrias e tristezas nos tornam pessoas singulares. Nós somos únicos, portanto, nosso atendimento psicológico também é. Conhecer os tipos de atendimento psicológico permite que você faça uma escolha direcionada na hora de começar a psicoterapia. Todos são importantes e eficientes. Escolha o que mais tem a ver com você.